E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Danilo, aqui do canal Saindo do Buraco. E hoje eu queria falar sobre um dos meus maiores desafios no quesito saúde financeira, que talvez, né, muito provavelmente, também seja um desafio seu, que são aqueles gastos inesperados, sabe? É aquela sensação de quando as coisas parecem que estão finalmente se alinhando, sabe? Se encaixando. Aí de repente vem a vida e te dá uma rasteira. É um carro que quebra, é um pneu que fura, é uma consulta médica que aparece, esse tipo de coisa. Eu posso falar com tranquilidade que eu sei do que eu tô falando e eu também sei que é desesperador passar por uma situação assim. Então, se você já passou por alguma situação de aperto e teve que se virar para pagar uma coisa que não estava no seu planejamento, ou se de repente você vive com medo desses possíveis imprevistos que podem te jogar pro buraco de novo, então fica aqui comigo, porque eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu quero dividir um pouco essa minha jornada com esses gastos inesperados, desde os perrengues que eu passei quando eu cheguei aqui na Irlanda, até o momento atual de paz, mesmo sabendo que alguns gastos grandes estão por vir. Então, beleza, bora começar. E se você já acompanhou algum dos meus vídeos aqui, eu sempre reforço, né, que a minha vida financeira, ela sempre foi uma sucessão de incêndios que eu tive que apagar ao longo da minha vida. Então, sem planejamento, sem reserva de emergência, cada gasto fora do normal, para mim virava uma crise assim gigantesca. E o problema é que a vida ela é cheia desses imprevistos, cheia dessas situações que fogem do cotidiano. Por exemplo, eu lembro de uma história que aconteceu comigo, vivendo aqui em Dublin, de uma vez que a máquina de lavar quebrou. Eu sei que no primeiro momento parece algo bobo, sabe? Tipo, ai, quebrou, manda arrumar, liga para alguém, sei lá, dá seus pulos, não é nada gigantesco. O problema é que o dono da casa não respondia as minhas mensagens para consertar a máquina e eu também não tinha grana para comprar uma nova. Então, durante esse período, eu tive que me virar. Eu lavava roupa na casa de alguns amigos, eu pegava as minhas coisas e tinha que levar para uma lavanderia e gastar com isso. E tudo porque eu não tinha um colchão, uma reserva de emergência para esse tipo de imprevisto que pode ser considerado comum, sabe? Porque se eu tivesse a grana, eu simplesmente poderia ter comprado a máquina nova e pedir para abater do aluguel, porque isso é meio que comum aqui. Só que a minha lista de perrengues não para por aí, porque no meu caso aqui em Dublin, todo ano eu tinha que lidar com a renovação da minha escola de inglês, que foi a modalidade que eu escolhi para me mudar para cá no início. E ó, eu sei que era um gasto alto, mas era previsível. Só que o problema, né, mais por falta de planejamento da minha parte, é que acabava me pegando de surpresa todas as vezes. Eu sempre tinha aquela sensação de vai dar tudo certo no final, sabe? Então, normalmente o que acontecia é que ou eu me endividava, parcelava ali a renovação, ou eu tinha que fazer algum malabarismo fiscal, financeiro, para tentar pagar e continuar aqui no país, sabe? Então, de repente, eu tinha que viver por um período de miojo e água. Tudo isso para poder ficar no país e garantir meu visto. Então, eu posso falar com tranquilidade que sempre foi um ciclo de estresse que acontecia todos os anos. Eu acho que o meu ponto alto, né, a nível de perrengues aqui no exterior, foi quando eu decidi fazer a faculdade de novo, para poder ficar no país, só que era um valor muito mais considerável que as escolas de inglês. É claro que eu não vou ser ingrato aqui, porque era um sonho ter um diploma internacional, estudar uma área nova e ainda poder ficar no país, claro. Só que em compensação, como eu disse agora, era um custo bem maior do que as escolas de inglês. E eu não tinha dinheiro guardado para isso. Então a minha cartada final, né, a minha solução no momento foi fazer o empréstimo estudantil que eu sempre falo para vocês que eu tô pagando. Para mim foi uma decisão bem difícil, né? Que me colocou num estado de mais dívida, porque eu já tinha algumas coisas correndo do Brasil e naquele momento eu me comprometi com mais um pagamento, sabe? Mas de novo, não quero ser ingrato, porque foi graças a essa dívida que eu consegui estender a minha estadia aqui e conquistar esse novo diploma. Perfeito, maravilha. E o que me deixa ainda mais tranquilo nessa história toda é que agora, depois de quase 2 anos pagando, com bastante esforço, bastante organização e dedicação, eu finalmente estou prestes a quitar essa dívida. Só que agora, ao mesmo tempo, eu gosto de olhar para trás e pensar que se eu tivesse me preparado, talvez eu nem precisasse ter entrado nessa situação. E foi esse ano, depois de tantos perrengues, parece que a minha ficha finalmente caiu, sabe? Eu entendi que eu não podia mais ficar vivendo no limite e depender da sorte para que tudo corresse bem ao longo dos dias. Eu precisava de um plano, sabe? Algo concreto para poder lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de imprevisto. E no meu caso, né, eu aqui, Danilo, a minha solução tem dois nomezinhos: reserva de emergência e fluxo de caixa. Como você deve imaginar, a reserva de emergência é aquela grana
que você deixa guardado justamente para esse tipo de coisa. Ela é basicamente o seu escudo e a sua paz de espírito, se eu posso dizer assim. Já o fluxo de caixa é aquilo que vai te permitir saber para onde o seu dinheiro tá indo. E quando você sabe disso, você consegue direcionar ele para o lugar que ele realmente precisa ir. E hoje eu digo com tranquilidade que esses dois pilares foram fundamentais para eu poder virar esse meu jogo, sabe? Mudar essa situação. A parte que me deixa mais tranquilo, mais feliz, é que hoje eu posso dizer, assim, com todas as letras, que eu durmo tranquilo todas as noites. E não me entenda errado, tá? Não quer dizer que os imprevistos pararam de acontecer. Não, longe disso. O que aconteceu foi que dessa vez eu tô preparado para esse tipo de situação. A máquina pode quebrar, o pneu da minha bicicletinha pode furar, sabe? Eu posso ter uma despesa médica. Eu finalmente sei que eu tenho grana destinada para esse tipo de coisa. Eu não vou precisar me endividar, eu não vou precisar entrar em pânico, sabe? Ficar desesperado, pedir ajuda para os outros. E eu confesso que essa sensação de segurança não tem preço. E olha só que loucura. Para provar que a vida, ela continua acontecendo, ela continua cheia de surpresas, eu tenho um novo desafio pela frente. O que acontece é que muito provavelmente eu vou precisar contratar uma assessoria jurídica para me ajudar a estender o meu visto aqui para que eu possa continuar mais um tempo aqui na Irlanda. É um gasto alto, é algo que eu não estava esperando, mas que na minha situação atual ela se tornou algo necessário. E aí você se pergunta, tá, mas qual que é a diferença dessa situação para os perrengues que você passou antes? A diferença, meu amigo, minha amiga, é que dessa vez eu tenho dinheiro guardado. Eu tenho a minha reserva de emergência ali meio que preparada já. Eu sei para onde meu dinheiro tá indo, né? Eu tenho o meu fluxo de caixa redondinho. Eu sei exatamente da onde que eu vou tirar esse dinheiro sem comprometer o meu estilo de vida, sem comprometer os meus investimentos, sem passar nenhum tipo de sufoco. E é exatamente por isso que dessa vez eu estou infinitamente mais tranquilo. E eu tenho certeza que se essa situação tivesse acontecido em qualquer um dos anos passados, seria motivo assim de desespero total, né? Mais uma vez ia eu recorrer a algum tipo de empréstimo, alguma ajuda de amigo, parente, sabe? Só que hoje, na verdade, é só um obstáculo que eu sei que eu posso superar tranquilamente. E eu acho que o foco do meu vídeo hoje é compartilhar meio que essa lição, sabe? Que preparação te dá poder, poder de escolha, poder de decisão. E é com esse poder que você pode enfrentar todos esses imprevistos que a vida joga pra você. E para o vídeo não ficar só nesse campo motivacional, eu queria trazer algumas coisas para te ajudar a se preparar para esse tipo de situação, sabe? Para esses imprevistos, para esses perrengues. Então eu trouxe algumas dicas que me ajudaram e que de repente podem ajudar você também. A primeira delas é bem clichêzona, que é construir a reserva de emergência. O importante aqui é começar, mesmo que seja com pouca grana. O foco é você desenvolver, né, criar esse hábito de guardar um pouquinho do seu dinheiro para esse tipo de coisa. Então, é claro que depende muito do seu estilo de vida, de qual que é o tipo de trabalho que você tem. Então você tem que definir uma meta e ser consistente com ela. Eu digo por experiência própria, tá? Que até então, reserva de emergência era coisa que eu só via em vídeo do YouTube, o pessoal falando. Mas depois que eu comecei a construir a minha, aí eu entendi. Nossa, então é por isso que eles falam tanto nisso daqui, porque realmente é o seu escudo. Minha segunda dica é para você ter um orçamento e um fluxo de caixa. O orçamento é você planejar o quanto você quer gastar com categorias de coisas, e o fluxo de caixa é literalmente entender como está o seu saldo da conta corrente, o que está entrando e o que está saindo. Eu acredito que a combinação desses dois fatores ela te dá muita clareza para você entender os seus gastos necessários e também os seus gastos desnecessários. E com isso você consegue direcionar a sua atenção para o que realmente importa. Outra coisa, você tem que entender, né, começar a diferenciar o que é desejo e o que é necessidade. Porque pensa assim, antes de qualquer compra que você vai fazer, você tem que se questionar: será que eu realmente preciso disso agora? Isso te ajuda a evitar compras por impulso. E o que você economiza com essas compras de impulso, você pode muito bem jogar para sua reserva de emergência. Por exemplo, eu tive um dilema se eu comprava uma câmera nova ou não. Eu comprei uma daquelas câmeras 360, sabe? Eu não sabia se ia me ser útil ou se era só um impulso. Então, fiquei um tempo pensando sobre o assunto, né? E depois que eu falei, não, eu realmente quero comprar, olhei para o meu orçamento, para o meu fluxo de caixa, vi que não ia impactar e comprei com uma maior paz de espírito. E beleza, essas são diquinhas básicas, mas como dizem, é o básico bem feito que pode trazer bons resultados para você, tá? Então aproveita que você já chegou até aqui e me conta o seguinte: você já passou
por algum tipo de perrengue porque aconteceu algo inesperado na sua vida? Aproveita também para deixar um like se você gostou e se inscrever no canal se você quer continuar acompanhando aqui a minha jornada para sair do buraco, beleza? E para finalizar, eu só quero que você se lembre do seguinte: a vida ela é cheia de surpresas, joia? Só que nem todas são boas. O pulo do gato aqui é que a forma como a gente se prepara para essa situação faz toda a diferença. Quando eu sento aqui para falar para você, tenha uma reserva de emergência, tenha um bom fluxo de caixa, né? Controle seu fluxo de caixa. Não é que eu queira ser pessimista, não, longe disso. Eu quero ser realista e inteligente. Pensa que fazer isso é mais sobre você se dar o direito de ter paz de espírito, mesmo quando a sua vida é uma loucura. De novo, você não pode, você não vai nunca conseguir prever o futuro. Só que você pode se preparar para ele. Então é isso. De novo, meu muito obrigado se você chegou até aqui. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando os vídeos e